Boa noite, amados irmãos. É sempre com muita alegria e até emoção que nós nos dirigimos a vocês para fazermos juntos o nosso Evangelho no lar, pedindo permissão e ao mesmo tempo agradecendo pela participação de todos que nos veem, que acompanham o Evangelho deste nosso estúdio, mas para o coração de cada um de vocês. Hoje temos aqui conosco a nossa querida irmã Janaína, que trabalha conosco na nossa casa MAP da ilha, é gestora do nosso bazar e com o seu coração generoso ajuda a casa na sua sustentação e ajuda com o seu evangelho muito particular as pessoas que lá vão buscar os seus adereços, as suas roupas, provocando sim economia e ao mesmo tempo muita graça. Essa mesma graça que hoje nós vamos começar iniciando com a leitura de um trecho que a Janaína vai fazer para nós prepararmos o nosso Evangelho. Fique à vontade, Janaína. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Escolhemos o item 4, trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João 5:17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro, raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero do seu trabalho. Não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente e o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Que perfeição isso, hein? Como a gente se situa, queixosos que somos pela nossa simplicidade e ignorância, né, Janaína? Sim. De dizer que tudo o que a gente está fazendo é cansativo. Ah, se eu sou um estudante, quero ser professor. Se eu sou professor, quero ser diretor. Se eu sou diretor, quero me aposentar. Mas e no meio termo, no trabalho intenso da nossa aprendizagem pessoal, da nossa doação para o outro? Como foi muito bem dito ali por Emmanuel, podemos lembrar que o Mestre trabalha sempre por nós. E nós, como fazemos na nossa casa, cada um faz o seu pedacinho, não é? Sim. O pessoal lá do social atende as assistidas, nosso pessoal das operações e dos trabalhos de atendimento espiritual dão atenção aos pacientes, os nossos médiuns trabalham atenciosamente produzindo os efeitos de harmonização necessários nos pacientes, os nossos palestrantes, aqueles que se esforçam por ajudar nas cantinas, nos laboratórios de pesquisa, nos atendimentos com as ervas, com os atendimentos para a cura, cada um dedicado ao seu trabalho. Que na casa, Janaína, será que tem esse tipo de inconformidade? A gente fica pensando, sim. Será que a gente fica imaginando que poderia estar fazendo outra coisa?
é bom a leitura, gostei dessa leitura que você escolheu, porque ela nos faz perceber o quanto é importante que cada um faça bem e com coração aquilo que está fazendo. Mais ou menos como você faz no nosso bazar. A gente vê isso com uma atenção muito grande, com muita frequência. Não é? Eu escolhi esse item porque eu consigo enxergar, né, essa questão do trabalho, né, o como é importante que tenhamos prazer naquilo que nós estamos fazendo. E eu amo realmente o que faço, mas consigo visualizar as pessoas também insatisfeitas. Não digo na nossa instituição, mas em várias áreas, né, que a insatisfação ela é algo geral, né, em alguns casos, mas que nós tenhamos amor ao que fazemos, né, com dedicação. E achei essa leitura, eu vi vários, né, mas essa leitura foi especial, realmente. E essa coisa da insatisfação parece realmente o desconhecimento da verdade, da lei maior, de nós procurarmos fazer aquilo que nos é dado com aceitação, aquilo que é a nossa parte, com esse amor que a Janaína trouxe aqui no nosso exemplo. E é uma ótima preparação para a nossa leitura do Evangelho. Então agora nós vamos fazer a prece de abertura e pedindo que a espiritualidade proteja e inspire a cada um de nós nas nossas casas para o texto do Evangelho que será lido em seguida. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por essa oportunidade que se repete semanalmente, que está nos permitindo um contato maior com a espiritualidade, abrindo os nossos corações nas nossas casas para que a luz que vem da espiritualidade, que vem do nosso Mestre Jesus, esteja conosco, acalmando as nossas dificuldades, as nossas percepções, ampliando a nossa resistência com as insatisfações que nos são propostas diariamente, como foi lida, e a resiliência para que o nosso trabalho tenha um efeito positivo cada vez maior. Então, assim, passamos agora, dando graças a Deus, ao texto do Evangelho. Eu vou ler aqui o texto, que eu também escolhi aleatoriamente, mas sempre muito oportuno, do Mestre dizendo, é o capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, a lei de Moisés, onde ele define claramente a lei de todos os tempos e de todos os países, mas que foi profundamente ampliada pelo nosso Mestre Jesus. Ele diz assim, Kardec no texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la ou desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou no fundo e na forma, combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando ainda que isto é a lei e os profetas na sua totalidade. E mais ainda, o papel de Jesus não foi apenas o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua própria palavra. Ele veio cumprir as profecias que anunciavam o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertindo sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Mas Jesus não disse tudo, limitou-se em muitos pontos apenas a lançar o germe das verdades. Falou em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que o ser humano desenvolvesse o conhecimento de novas ideias para ter essa chave. Essas ideias surgiram a partir do amadurecimento do espírito humano
e a ciência contribuiu poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento das ideias, sendo necessário o seu desenvolvimento para esse progresso. Isso nos leva a uma composição final com a leitura que foi feita. O progresso é fruto desse trabalho, esse trabalho individual, das formiguinhas que somos todos nós, na composição do reino dos céus na nossa terra. Está dito pelo Mestre que todos teremos que passar por essas provações e expiações que são nossas, até que se cumpra a lei. O que seria isso, Janaína, se não mais do que o trabalho de cada um sobre si mesmo para poder compreender o quanto deve ser feito em prol do outro. Isso é amor. Isso é amor. Efetivamente chegamos ao ponto de compreender que a doutrina, traduzindo o Evangelho para os termos de uma visão mais objetiva atual da nossa realidade, faz com que nós passemos a perceber o quanto é importante a aceitação do que vivemos no trabalho do dia a dia, com determinação, com dedicação. E com resiliência, né? Com resiliência, você disse muito bem, com firmeza, que talvez não seja tão fácil, porque pede um esforço de dedicação, de vontade, de desejo, esse desejo ingênito, como ele estava querendo identificar o que é a palavra, que é o desejo original, aquilo que faz parte da nossa alma, que está em nós. Então nós precisamos, pelo trabalho, desenvolver o melhor de nós, e não apenas aquilo que nos acomoda, que nos deixa tranquilos no dia a dia, mas que não nos leva a nenhuma evolução. Então nós ficamos aqui com uma mensagem do Evangelho de, ao mesmo tempo, nos movimentarmos individualmente pelo trabalho e percebermos que esse trabalho feito pelo Mestre Jesus nos deu a clareza de encontrar o caminho do nosso verdadeiro autoconhecimento, da nossa evolução, cumprindo a lei do Evangelho. Dá para a gente perceber assim? Sim, ficou perfeito. Que maravilha, ficou então. Ótimo, né? sim. Então agora nós temos, na continuidade do nosso esforço, sabemos que os nossos amigos espirituais vão fluidificando as águas conforme o momento, conforme a nossa leitura e de acordo com a bondade e a compaixão do nosso Mestre Jesus, fazendo chegar nas nossas casas, onde nós estamos, as energias necessárias, curadoras, benfeitoras, sobre as águas que nós tivermos depositado ou preparado para recebê-las. Então, que cada um de nós, nesse momento, coloque o seu pensamento, a sua intenção, receptivos mesmo a essa graça, a essa bênção que virá até nós nas águas. Vamos fazer uma prece de encerramento e de agradecimento por esse momento de luz, pelas leituras que tivemos, pela inspiração e presença dos nossos amados guias espirituais. Então, fazendo a elevação do nosso pensamento, podemos dirigir, cheios de gratidão, o nosso pensamento aos nossos amados guias, ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, elevando o pensamento a Fabiano de Cristo, a Bezerra de Menezes, a Francisco de Assis, que são exemplos diretos desse trabalho e dedicação, compreendendo perfeitamente a lei, compreendendo que estão seguindo diretamente a mensagem e a ação de Jesus no seu trabalho. Que eles nos ajudem, nos inspirem a também trabalhar, como o Mestre nos fez ver, como essas palavras nos levaram a ver que ele vem cumprindo a lei e estimulando cada vez mais o nosso desenvolvimento. Então agradecemos por esse momento de luz, pedimos que a compreensão desse movimento em favor do nosso próximo, que se transforma em amor, mas que é fruto de trabalho, se consolide em nós. A cada leitura do Evangelho, a cada momento que dedicarmos prestando atenção
na sua lei, na lei de amor, na lei de dedicação direta, na lei de dedicação total, como Ele se doa a todos nós permanentemente. E assim, agradecidos, encerramos este Evangelho no lar e vamos em seguida à nossa bênção com essas águas que estão aqui à nossa disposição. Graças a Deus. Graças a Deus. Então agora, Janaína, vamos provar esse remédio que nos foi dado através das águas. Vamos lá. Vamos lá. É uma coisa maravilhosa como nós percebemos a qualidade da água recebendo uma alteração que, mesmo que seja um efeito apenas da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa imaginação, mas na prática essa fluidificação produz efeitos maravilhosos. Sim. Cada um de vocês que estão nos vendo, que preste atenção na leveza que a água assume e se transforma nesse momento. E assim agradecemos, não é, Janaína, Sim, por essa oportunidade, e vamos falar o nosso mantra que nos une a todos nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus.